Fala, gente, que é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, nós vamos ouvir Jeremias, capítulo 37 a 39, e após eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Jeremias, capítulo 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, fossem falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra, no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. E continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos pateiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias, capítulo 38. Jeremias na cisterna. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá.
porque a vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus, e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor Deus me mostrou: todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá.
Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39. Nabucodonosor toma Jerusalém. Jerusalém foi tomada. Era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiou. Era o 11º ano do reinado de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do meio. Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias e todos os homens de guerra viram o que havia acontecido, fugiram. E de noite saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei, pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do vale do Jordão, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias nas campinas de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias, à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e amarrou-o com correntes de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativos para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele e o restante da população. Porém, Nebuzaradão, chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra que nada tinham, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem a Nebuzaradã, o chefe da guarda: trate de encontrá-lo, cuide bem dele e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Assim, Nebuzaradã, o chefe da guarda, Nebuzasban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vá e diga a Ebed-Meleque, o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens, de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada. A sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Bom dia, gente. Hoje vamos refletir sobre Jeremias 37 a 39, capítulos que nos levam aos momentos finais antes da queda de Jerusalém. São capítulos intensos que mostram como Deus continua falando
mesmo quando quase ninguém quer ouvir. E como a verdade, por mais dura que pareça, é sempre o melhor caminho. Jeremias capítulo 37 mostra o rei Zedequias pedindo a Jeremias que ore por ele, mesmo sem estar disposto a obedecer a palavra de Deus. O versículo 2 diz: nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram atenção às palavras do Senhor. Jeremias é preso injustamente, acusado de deserção, mesmo estando apenas cumprindo o chamado de Deus. Esse capítulo nos ensina que muitas vezes a verdade incomoda, e quem carrega a verdade pode ser rejeitado, acusado ou até perseguido. Mas isso não muda o valor daquilo que é verdadeiro. Jeremias capítulo 38 mostra o profeta sendo lançado numa cisterna cheia de lama. Uma tentativa de silenciar sua voz. Mas um homem chamado Ebed-Meleque intercede por ele e o tira de lá. O versículo 13 diz: colocaram Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna. Mesmo depois de todo o sofrimento, Jeremias continua falando a verdade para o rei. O versículo 17 diz: se você se render aos príncipes do rei da Babilônia, você viverá. Essa parte nos lembra que seguir a Deus exige coragem. Jeremias não molda sua mensagem para agradar ninguém. Ele é fiel. E mesmo quando tentam calá-lo, Deus levanta pessoas para sustentá-lo no meio da cisterna. Deus cuida dos que permanecem firmes na missão. Jeremias capítulo 39 narra a queda de Jerusalém. Tudo o que Jeremias havia profetizado se cumpre. Os babilônios invadem a cidade. O rei foge e é capturado. E o povo é levado ao exílio. Mas mesmo em meio ao juízo, vemos a justiça e a fidelidade de Deus. O versículo 17 a 18 diz: quanto a você, Ebed-Meleque, eu o livrarei, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Deus não se esquece daqueles que confiam nele. Mesmo no caos, ele honra os fiéis. Ele guarda, recompensa e cuida dos que, como Jeremias e Ebed-Meleque, permanecem firmes. Refletindo sobre esses textos, Jeremias 37 nos lembra que orar é importante, mas sem obediência não há transformação. Precisamos estar dispostos a ouvir e praticar a palavra de Deus. Jeremias 38 nos inspira a ter coragem para falar a verdade, mesmo quando custa caro. Deus levanta pessoas para nos sustentar no momento certo. Jeremias 39 nos mostra que a palavra de Deus se cumpre. Ele julga com justiça, mas também honra os que confiam nele. Que hoje a gente tenha coragem de Jeremias para viver a verdade e a fé de Ebed-Meleque para confiar em Deus mesmo no meio do caos. Ele vê, ele ouve e ele recompensa a fidelidade. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!